Olá, boa tarde, uma boa noite a todos, no seu horário que vão assistir. Passando por uma mensagenzinha, uma mensagem muito importante, rápida, mas importante, pois estamos no segundo mês, no segundo dia do mês de setembro, mês em que mundialmente é feita a campanha de Setembro Amarelo. Para quem não sabe, para quem nunca ouviu falar, por que Setembro Amarelo? Setembro Amarelo, vou ter que soletrar porque as plataformas de streaming, elas cortam, elas tiram fora do ar quando fala essa palavra, né? Porque é uma palavra muito forte, muito feia, né? E não deveria existir essa palavra. É quando a pessoa comete SUIDIO. A pessoa parte, a pessoa vai morar com Deus mais cedo, por conta própria. E então, as autoridades mundiais, há muitos anos, fizeram essa campanha para nos conscientizar, para nós começarmos a perceber o valor de uma vida. Porque no dia a dia, na correria dos nossos compromissos, dos nossos afazeres, das nossas tarefas diárias, nós não nos apercebemos que ao nosso lado, quem convive com nós, seja na família, seja na vizinhança, seja em sociedade, no trabalho. Nós nos dizemos amigos, nós nos dizemos colegas, nós nos dizemos companheiros, companheiras, marido, esposa, mãe, pai, filho, filha, avós. Né? Nós nos damos esses títulos sociais, mas nós não, normalmente, né, nunca é generalizando, gente, nunca se ofenda, nunca é generalizando. É lógico que sempre tem e sempre haverá, graças a Deus, né, as exceções, né? Graças a Deus existe. Mas em sua grande maioria, né, da população mundial, ou seja, eu estou falando de todos os países, de todas as nacionalidades, etnias, né, todos os credos, todas as doutrinas, nós, de janeiro a dezembro, só pensamos no trabalho, compromisso com a família, tudo que eu falei no começo ali. Uma vida social até, de passear, conversar com os amigos, com os colegas, festa, vai. Mas nós não paramos para ouvir a pessoa. Às vezes, muitas das vezes, aquela pessoa que trabalha com nós, que mora na nossa casa junto com nós, e é muito comum isso, sorri, abre a boca, sorri, por fora, mas por dentro está um turbilhão de emoções, de sentimentos. Mas nós não criamos o hábito de ouvir. Por que eu falo isso? Porque geralmente, e eu sei que você faz, que eu já fiz muito e estou me policiando para isso, a pessoa começa a conversar com a gente, pedir uma opinião, um conselho, uma orientação, ou desabafar sobre o ocorrido no trabalho, o ocorrido com o marido, com a esposa, o ocorrido com a filha, o desentendimento. Coisas normais que acontecem no nosso dia a dia, nós somos seres humanos.
Mas enquanto a pessoa está falando, já tá a cabeça aqui a mil pensando, que é o comum da sua grande maioria, pensando, né, o que eu vou responder. Então a gente não para ter foco. E o conselho, a orientação da valorização da vida é isso aí. Quando uma pessoa, não importa se é consanguíneo, se é parentesco consanguíneo, ou se é da sociedade, ou estranho mesmo, quantas vezes as vozinhas, né, estranhos, vem conversar com a gente, vem desabafar, principalmente nos mercados, quem trabalha em mercado sabe, eu já trabalhei no Atacado Desco, lá em Lajado, Lajado acontece de tudo na minha vida. Oh. Mas é verdade, gente. Trabalhei no Atacado Desco, esse que tá aí no WhatsApp, lá no Face do YouTube aí, famoso, crescendo. E é bom de trabalhar, oh, coisa boa. É tipo o Atacado Silva aqui da região, só que maior, né? Grande escala. E lá eu fiquei só um ano lá, período do dia, da manhã. Né? Continuava na BRF, à noite, e de manhã, né? De manhã até meio-dia no mercado. Eu não sei ainda hoje, mas naquele tempo dava para ter 2 carteiras assinadas ao mesmo tempo. 2 empresas, 3, quantas vezes conseguisse. Era a coisa mais boa. Então, eu notei, observei, porque na vida é assim, a gente tem que observar tudo que acontece à nossa volta, porque tudo é um aprendizado. Tudo, 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 tudo. As coisas boas e as coisas ruins. Quem conversa com a gente, quem não conversa, tudo é aprendizado. Tudo. Então, notei isso. Com certeza quem trabalha em mercado até hoje, ainda trabalha, sabe. Ou já trabalhou. Mercado, loja, aonde vai lidar com o público. Que as pessoas, principalmente os senhorios, as senhorias, as pessoas que moram sozinhos, que os filhos estão longe, que os netos estão por aí, eles vão no mercado, ou no meu caso era mercado, né? Nem é tanto pela compra mesmo, às vezes vai para comprar um maço de cigarro, um refri, um item, 2, mas é para ficar lá atendente, lá no atendente, conversando. Para quê? Porque nós seres humanos, fomos criados por Deus, no momento da criação, para vivermos e convivermos em sociedade. Então, quando essas pessoas estão sozinhas, precisam de alguém para conversar. E o que elas, no dia de hoje, nos dias atuais, nós não temos mais esse tempo. Quer dizer, nós temos, basta nós querermos. Mas nós não estamos dando esse tempo para as pessoas. Às vezes tudo que uma pessoa quer nem é. Às vezes tudo que o filho, o marido, a esposa, ou o colega de trabalho, vizinho, né, é ser ouvido. É ser ouvido, minha gente. Não precisa nem ter uma palavra bonita para responder, uma resposta que vai resolver a solução da pessoa, que o mapa da mina, vai achar o mapa da mina. Então, é tão bom. E eu acredito que todos aqui já passaram por isso. Quando você está ali, aflito, ou está triste por alguma coisa, e alguém para. Você, fulano, e alguém para e olha para você. E você começa a falar e a pessoa está olhando para você. Às vezes a pessoa não responde nada. Que às vezes acontece, né? Mas só aquele ato de parar para te ouvir já te deu uma sensação de acolhimento. Talvez nem todas as pessoas que recebem essa sensação de acolhimento
tão preparado sensivelmente para perceber no momento, no segundo, na hora ali. Mas no inconsciente, dá um refrigério no coração. Vocês estão captando? Então o Setembro Amarelo, ele nos alerta, mas não é só para setembro, meus amigos, minhas amigas. Tudo que eu falo aqui é mais eu que tenho que fazer, viu? É uma forma de ficar gravado e eu escutar e é conselho para mim. Prestar mais atenção no próximo. E o próximo mais próximo é qualquer um. Seja família, para quem mora na mesma casa ou por perto, seja vizinhos, seja colega de trabalho, seja qualquer pessoa. Porque às vezes está sorrindo, às vezes está em grupos, mas se nós tivermos um tempinho para ouvir, a pessoa está passando por uma dificuldade, por um problema. Eu estou meio desatualizado, mas há uns 5 anos atrás eu estava atualizado sobre essa estatística. Então de agora eu não sei. Agora eu liguei a câmera aqui e falei, de agora não sei. Mas há 5 anos atrás, a grande maioria, é que eu não posso dizer a palavra certa, né? Mas vocês vão entender. A grande maioria das pessoas que iam embora por conta própria, iam morar com Deus por conta própria, desistiu de viver, porque o Setembro Amarelo é isso, né? Eu sei que é forte, a gente não pode. Por isso que os aplicativos, os streaming não deixam falar a palavra real, porque ela é muito forte, é muito sensível, e criança, e jamais deve ouvir mesmo. Então eles cortam, eles apagam o vídeo, eles tiram. Então a gente não pode falar. Então vocês vão ouvir as pessoas que têm o coração falando só a sigla, né? SUIDO, ou assim, né? Que nem eu. Tirou a vida. Aí eu falei, né? Foi embora, foi morar com Deus por conta própria. Antes do tempo. Voltando à estatística de 5 anos atrás, que eu sabia, agora eu não pesquisei, agora foi eu vi aqui, recebi uma mensagem no grupo do WhatsApp da empresa sobre uma campanha que a JBS está fazendo, louvável, bonita, linda, e torço para que meus colegas colaboradores, mais de 5 mil funcionários, só em uma unidade onde eu estou, entendam que esse simples ato de deixar uma mensagem na campanha da JBS, da Seara, é linda. Porque às vezes uma simples frase, um simples aperto de mão, que para você é fácil, para você é coisa do dia a dia, mas talvez para aquela pessoa era o que aquela pessoa precisava naquele momento. Um abraço, um olhar, um pertencimento. Porque há muitas pessoas, como eu estava falando, há muitas pessoas que a gente olha por fora e estão rindo, estão socializando, estão conversando, estão brincando. E você olha e diz, não, essa pessoa não tem depressão, essa pessoa não tem ansiedade. Mas só que os psicólogos, os terapeutas emocionais de faculdade, que estudaram, que realmente são terapeutas e psicólogos, já nos alertam. Pode procurar aí nos podcasts, ou procurar mesmo falar com psicólogo, psicóloga, que a depressão, a ansiedade,
não está só nas pessoas melancólicas, aquela depressão clássica, aquela que a pessoa se clausura, se fecha, né? Mas a depressão, na maioria das vezes, 90% ou mais, também está naquele que ri, naquele que faz piada. Por que muito a gente vê no noticiário, vê nas redes sociais, e nessa época de setembro a gente vai ver muito, porque as pessoas fazem com vídeo, fazem com foto atrás, com os slides, fica bonito. Tem dinheiro, tem condição, tem inteligência. Eu não, a moda Bangu, é pobre. Mas vai mostrar que pessoas que têm fama, dinheiro, beleza, aqui eu tô falando seja homem, seja mulher, beleza tudo, corpo, por causa da plástica, né, silicone, né, barriguinha, tanquinho, o rosto bonito, os dentes perfeitos, que eu sempre falo dos meus dentes, que é meu ponto fraco, o, o rosto, por causa da plástica, tudo bonito. Aí a gente olha, nós que somos humildes, pobres, não temos dinheiro para plástica, né? A gente olha, pá, mas por que essa pessoa, né, foi embora por conta própria morar com Deus? Essa pessoa tinha dinheiro, tinha fama, né, era cantor, era artista, era atriz, era ator, sabe? Tinha 1 milhão de seguidores, ganhava bem, todas as plataformas, bonito, bonita, vivia em festa. Por que foi morar com Deus mais cedo por conta própria? Por isso. Porque a vida não é só. É necessário. Temos que correr atrás. Temos que viver fazendo isso. Né? Uns escolhem por livre-arbítrio. Né? Eu mesmo é mais livre-arbítrio, gente. Quem olha assim pensa que eu não gosto de sair, que eu não gosto de festa. Não é verdade. Não é verdade. Eu gosto de festa. Eu gosto de sair. Mas para lugares mais tranquilos, mais aconchegantes, mais culturais. Não porque eu sou soberbo, porque eu sou pobre. Nem tem por que ser soberbo se eu sou pobre. Mas é porque já passei da fase, até os 20, 25, a gente vive dessa vida boa. Né? Vida boa, vida. Eu quero agitação, eu quero. A partir dos 30 ou 40, no meu caso, 45, aí tinha aquela coisa mais. Peraí, eu vou no lugar, vou, mas eu quero que me agregue, eu quero sentir a emoção, eu quero sentar naquele restaurante, aquele lugar para tomar um café, em paz. Seja com a minha esposa, com a minha namorada, ficante, ou amigo, amiga, ou eu mesmo sozinho, mas em paz. Não precisa da música batendo na minha cabeça. Nada contra, gente. É só estou dizendo assim, que tem gente que me conhece, me vê e pensa que não, Eduardo, eu não gosto de festa. Não, eu adoro festa. Quem me conhece de verdade mesmo, na intimidade, sabe? Eduardo é uma pessoa normal, como qualquer outra pessoa. Né? Só não bebe, não fuma, mas participa. É só que ele escolhe os lugares para ir. Por isso que não vem em todos os lugares. Né? Aquela fase, até os 20 anos, vinha em todos os lugares. Eu era uma pessoa comum. Mas agora já era. Só que, voltando ao assunto, né? Eu sempre tenho que trazer eu para o meio. Voltando ao assunto, essas pessoas, né? Setembro Amarelo, e eu, a gente fica, né? Quando aparece a notícia, meu Deus, eu se tivesse 1/3 da fama, da beleza, ou pudesse fazer uma plástica onde eu quero, as mulheres, né? Lá na frente, os homens geralmente é no rosto, que gostam, ou no peito, né? Ficar mais forte.
Se eu pudesse fazer só essa plástica, tá bom. Meu caso, dente, leva, desce, fazer só essa avaliação, tá bom. Mas aí a gente fica pensando, mas por que a pessoa fez isso? Aí tu vai, para quem gosta, quem é curioso, que nem eu, e espero que a maioria de vocês, meus amigos e as amigas sejam, nós vamos pesquisar, vamos ver a fundo, vamos na fofoca. E aí a gente vê que a pessoa era um personagem. Ela ligava a câmera aqui, olá, bem-vindo, blá, blá, blá. Mas as pessoas que estavam à sua volta eram falsas, só queriam sua fama, só queriam usufruir de alguma forma. Mas não queriam, nunca paravam para ouvir o seu verdadeiro sentimento. Porque às vezes a pessoa está ali sorrindo, né? Mas está gritando, por dentro está gritando, me socorre. Eu preciso de alguém que eu possa confiar. E hoje, nos dias de hoje, é muito difícil, gente. É muito difícil. Principalmente nós. Eu sempre gosto de falar gerações, porque nós, todo mundo leva, nós, quarentões para baixo, ou cinquentões, sessões, setentões, oitentões para baixo, para trás. Nós vivemos uma fase, quando éramos criança e adolescente, em que as amizades eram reais. As amizades davam a vida por você. Elas queriam que você estivesse feliz com a felicidade deles. E quando você estava triste, eles se importavam. Eles perguntavam, eles iam na casa da gente, porque não tinha celular, não tinha rede social, então a gente era obrigado. A gente era obrigado mesmo a sair, a bater na porta da casa do vizinho, do amiguinho, da amiguinha, ou dos amigos, né, os adultos. A confraternização era maior. Tinha brigas? Tinha, mas quando dizia fulano é meu amigo, fulano era meu amigo mesmo, a pessoa escolhia de coração. Por causa da personalidade da pessoa, porque se afinizava e tal. Agora não, agora no Face a gente escolhe amigo. Aí tem 1.000 seguidores, 1 milhão de amigos no Face. Mas para desabafar mesmo, para contar, porque hoje em dia as pessoas, nunca generalizando, mas hoje em dia a maioria só quer ouvir, mas para espalhar, para te denegrir, para de alguma forma tirar algum proveito do teu desabafo, dos teus planos, né? Então não dá mais para confiar como a gente confiava antes. Porque antes a gente contava e ficava ali. A gente contava até mesmo para um grupinho de 4, 5 pessoas, 10 pessoas, talvez, ali naquele grupinho ali na praça. A cidade do interior era muito nas praças, ainda até hoje. Nas praças, né? Tinha aqueles amigos ali, contava, ficava ali. E nenhum ficava querendo derrubar o outro. E hoje não dá para confiar. E aí, por isso que aumentou o número de suicídios. Porque as pessoas estão percebendo, e cada vez mais vão já perceber, que o bem material é bom, é necessário, precisamos, é útil, devemos ter, devemos lutar para conseguir, mas que não devemos priorizar. Vou dar um exemplo, principalmente eu. Porque quem me conhece, a família, os amigos de verdade, sabe que a minha grande paixão, o que me motiva a querer um progresso, um crescimento de dinheiro, de dinheirinha, é a minha fraqueza, é o meu vício, que é a tecnologia, uma TV. Quando me falam, Eduardo, ou a propaganda aparece, lançaram uma TV de 100 polegadas.
10K. Imagem ultra, não sei o quê. O quê? Para mim é a mesma coisa que disser para quem gosta de carro, ó, tem uma Ferrari, uma Lamborghini acessível para você. Eu é TV, é celular, é notebook, é computador, é isso, né? É o meu fraco, é o meu que me impulsiona. Você pode ser o carro, pode ser a casa, pode ser, né? Aí tudo bem, daí eu vou lá, compro, faço em 200 vezes, mas compro. Aquele momento, daquele material que eu consegui, aquele sonho que eu consegui, seja do seu sonho, casa, carro, qualquer coisa, crescimento profissional, mas no meu caso a TV, né? Que é o exemplo. Aí eu consegui. Trouxe para casa. Abri, deu aquela emoção, aquela felicidade, aquela alegria. Quero mexer, quero, né? Os primeiros 2, 3 dias ou uma semana é só alegria para descobrir como é que funciona, como é que não funciona. E isso é em todas as coisas que a gente conquista, materiais. Mas tem o prazo de validade. Tá ali, tá funcionando. Ou tá lá. Francis, seja muito bem-vindo. Tá funcionando. Tá legal. Mas aquela felicidade, ela é momentânea. Eu senti felicidade no momento em que eu comprei, que eu trouxe, por mais que eu pagar 200, 500, 1000 vezes, que é um exemplo, né? Porque eu não comprei, não tenho. Adoraria ter, gente, mas não tem. É só um exemplo. Deu felicidade, mas ela é momentânea. Uma hora ela vai acabar. Uma semana, 2. É uma coisa quando a gente compra um celular. No primeiro dia, no segundo dia, a gente mexe feliz e quer mostrar e quer ver o que funciona, que câmera funciona, aquela felicidade existe, é real. Né? É a adrenalina que dá no corpo da gente. É necessária. Mas ela passa, ela é efêmera. E é por isso que a gente vê esses ricos, esses famosos, com 1 milhão, 2, 6 milhões, 20 milhões de seguidores, que principalmente em setembro a gente vê que vão morar com Deus por conta própria, desistiram de ficar com nós e foram mais cedo por conta própria. E a gente se pergunta, né? Eles tinham tudo, eles eram felizes, sim, eles eram felizes, mas só que a verdadeira felicidade é quando a gente está bem, quando a gente se sente amado, amada, seja por um amigo, seja por um colega de trabalho, seja, eu sempre coloco, né, porque né, a gente vive em sociedade, convive com esposa, marido, filhos, netos, quem mora na casa. E quem não tem isso, se não tem uma cabeça forte, se não tem o coração voltado e preenchido com o amor de Jesus, se é uma pessoa que mora sozinha, acaba se entregando para isso do Setembro Amarelo. Então, voltando ao que nós falamos, sejam todos muito bem-vindos, voltando ao que nós falamos, obrigado, adoro vocês também, não converso muito porque é meu jeito mesmo. Quando eu entro lá na firma, eu já expliquei para Suzana, para quem conversa comigo, que é desde adolescente, desde quando eu fui trabalhar na vida. O supervisor me ensinou isso quando eu tinha 18 anos e eu botei na cabeça e é o que eu faço. Subi aquela escada entre um personagem que só quer trabalhar. E aí aquele foco, e daí eu não consigo brincar, não consigo contar piada, não consigo. Porque é o personagem que entra lá e quer trabalhar. Entendeu? É assim. Só quem me conhece que sabe que eu tenho isso e não consigo tirar. Agora é entrar no olho, mas antes era quando eu morava perto. E aí é que nem o Silvio Santos fazia. Pode olhar umas entrevistas dele aí, poucas que teve lá para Celosa. Ele falando, né, quando ele tirava o óculos, era o Silvio Santos, um pai de família e tal lá. Quando ele entrava para gravar lá o programa Silvio Santos, lá no SBT, era o apresentador, o brincalhão e coisa. Ele tinha 3 personagens. E quando ele botava os óculos, era o empresário, o sério, que ia decidir negócio. Aí eu botei aquilo na cabeça, né? Então,
eu vou fazer isso, entrei no ônibus, pronto. O Eduardo fica em casa e lá é qualquer empresa, gente, não é só na JBS, não é só puxar saco, não. É o personagem, é trabalhar. Só tem foco naquilo e... Então, me desculpe quando eu não converso muito, não dou atenção, porque é meu estilo de vida. Mas voltando ao assunto, e obrigado por estarem aqui, e por virem aqui, e o dia que olharem o vídeo, porque estou gravando, né? Voltando ao assunto, que é uma mensagenzinha rápida, a hora está passando. É isso aí, gente. Vamos... A gente se conscientiza em Setembro Amarelo, se conscientiza. Que bom que os homens, os poderosos do mundo inteiro elegeram setembro para Setembro Amarelo, assim como novembro azul dos homens, outubro da rosa das mulheres, né, para conscientização. Mas vamos conscientizar o ano inteiro, porque aquelas pessoas... Mãe, seja muito bem-vinda, mãe. Mãe Lucimar, seja muito bem-vinda. Aquelas pessoas que estão rindo, sorrindo, fazendo piada, brincando, também sentem depressão. Também sentem ansiedade. E também querem serem ouvidos, ouvidas. E nós, na correria do nosso dia a dia, às vezes não paramos para ouvir. A gente está aqui, a pessoa começa a falar, contar uma situação, pedir um conselho, uma orientação, ajuda ou só. Só contar o que aconteceu, não aconteceu na família, no emprego, no trabalho, em qualquer lugar. Que acontece, né? A gente vive em sociedade e sempre tem alguma coisa para contar, alguma coisa que aconteceu com a gente, ou brigou, discutiu, ou deu risada, ou não deu, ou fez amizade, não fez, conheceu alguém novo, não conheceu, sempre tem. E a gente está aqui, mas a gente já está, por causa da correria, o pensamento já está, o que eu vou responder, o que eu vou responder? Não, gente. O que Setembro Amarelo está pedindo é, respira, e foca naquela pessoa que aquela pessoa está falando. Porque às vezes ela nem quer saber teu conselho de verdade mesmo. Ela quer falar, desabafar com alguém. E isso faz uma ajuda enorme, uma diferença enorme. Porque eu sempre falo, e nunca vou deixar de falar, que é a famosa frase, quem me conhece, sabe? Desde a adolescência eu falo e nunca vou deixar de falar, que é nas pequenas coisas que a gente pode fazer, ajudar as pessoas, e as pessoas nem se percebem, mas Deus, Jesus, sabe que é justamente nas pequenas coisas. Havendo silêncio de você estar ouvindo. E nem deu a resposta, que a pessoa nem precisou, mas falou e saiu. Né? Mas o ouvir, o parar para ouvir verdadeiramente, né? Focar naquela pessoa naquele momento ali, naqueles segundos, ou aquela meia hora, uma hora, o tempo que fica ali com a pessoa, com o teu amigo, com o teu amigo, teu conhecido, sei lá quem for, tá dando ar de pertencimento para a pessoa. A pessoa nem pode nem sentir na hora, nem se perceber, nem ter esse grau, essa sensibilidade de notar, que nem todo mundo tem. São poucas, só as pessoas que conhecem Jesus, que daí se sensibilizam, ficam mais sensíveis. Que percebe e valoriza essa pessoa que nos ouviu. Mas o importante é que você teve foco, você valorizou aquela pessoa. E tudo que a gente faz, por mais que a gente não perceba, basta nós pararmos, fecharmos os olhos e refletirmos, a gente recebe-se tudo de volta. A gente recebe boas vibrações, porque se aquela pessoa recebeu a orientação de nós do conselho e resolveu aquela situação, ou se sentiu em paz, ou se sentiu feliz, só em ela se sentir feliz, na verdade, quem recebe a ajuda é nós, é quem parou para ouvir, quem deu o conselho, quem deu a orientação. Porque é uma vibração que volta. Toda vibração de gratidão de alguém, né, volta para nós. Assim como né, aquelas coisas ruins que as pessoas imaginam, né? Tomara que, e aí também a gente pega se a gente não estiver preparado. Mas as coisas boas que as pessoas desejam para nós, voltam para nós. Fulano é gente boa. Aí vai uma vibração boa pra gente, que a gente sente bem.
É quando a gente acorda feliz e nem sabe por quê. Aí quando a gente acorda descansado, a gente vai deitar cansado, porque o trabalho estressa, o trabalho irrita, a família, o convívio social. E a gente vai mesmo dormir cansado, vai dormir. Porque todo mundo passa por isso, todos os dias. É estresse, é muita cobrança, é muito. Para todo mundo, em todas as áreas. E a gente acorda revigorado, parece que nem. É por quê? Porque muitas pessoas, consciente ou inconscientemente, por você ter o seu jeito de ouvir, parar para ouvir, ou fazer as coisas boas mesmo, te mandam boas vibrações. Quando a pessoa pensa bem de você, qualquer pessoa, geralmente as pessoas pensam que para pensar bem, para pensar com amor, tem que ser relacionamento, né? Namorado, namorada, ficante, paquera. Não, um amigo, um conhecido, quando pensa bem, pô, aquela pessoa é legal, aquela pessoa é gente boa. Só isso aí já manda uma boa vibração para nós, já manda boas energias. E a gente recebe, eu sei que parece loucura, é mentira, mas é pura verdade. E a gente se sente forte, se sente feliz, a gente acorda feliz, ou de uma hora para outra, assim, dá um ânimo, a gente fica feliz, vai ligar uma música, coisa. E a gente não sabe por quê, né? Porque a gente tava ali, um pouco. Ah, vou cantar uma música, vou rir, é porque chegou e tinha as boas vibrações. Então, sempre pensar nisso. Setembro Amarelo chegou, mas o Setembro Amarelo tem que estar de janeiro a janeiro. Porque mesmo para terminar, é para terminar mesmo, porque eu estou repetindo muito. As pessoas que estão rindo, que estão conversando, que estão também entram em depressão. E não é o Eduardo que está imaginando. Basta pegar qualquer podcast, qualquer psicóloga, qualquer terapeuta, e eles vão falar, porque eles já falaram em várias entrevistas, seja no antigo programa do Encontro da Fátima, da Globo, vários lugares, que as pessoas se enganam. Porque nós, leigos, leigos, a gente só vê, e é verdade, a gente só vê a depressão daquele clássico, né? Que a pessoa se fecha, que a pessoa não fala com ninguém, que a pessoa tá em depressão, mas também tem depressão disfarçada e aquela pessoa que está sempre rindo, sempre sorrindo, sempre. Mas também passa por problemas. Também tem problemas em casa, também tem problemas pessoais, né? E o que nós devemos fazer para evitar que a pessoa, porque não podemos falar a palavra, né, vá embora antes do tempo, por conta própria, que isso jamais devemos fazer, jamais, isso... Olha, pessoal, eu sei que no momento que acontecem as coisas tristes em nossa vida, que a gente perde tudo, já aconteceu muita coisa, as pessoas nem imaginam, mas não façam isso, não recorra a esse recurso de ir embora mais cedo, porque é totalmente contra a lei de Deus. Totalmente mesmo. Não tem uma doutrina, não tem nenhuma religião que apoie esse ato, porque é totalmente contra. Olha o amor que Deus tem, nos dá a vida. Olha o trabalho que nossos pais tiveram para começar lá atrás, antes de nós nascer, quando nos aceitaram a missão de receber, porque muitos não sabem, mas é assim. Deus chama em sonho. Às vezes nem lembram, alguns lembram, alguns têm sorte de lembrar. Chama em sonho e convida. Fulano, fulana. Vocês aceitam receber o seu útero, no útero da sua esposa, o seu ventre. Fulaninho, fulaninha, para cuidar, para educar, para encaminhar, para que ele e ela tenham uma nova oportunidade na Terra e tal, tal. É assim, eu sei que parece coisa de louco, mas não é. É lindo. A maternidade, a paternidade é linda. É muito triste esses homens aí e mulheres que abandonam os filhos, coisa, porque
é muito triste. É um compromisso assim enorme. Não é só o que a gente pensa, é compromisso mesmo. É um compromisso assumido com Deus. E feliz daqueles que ficam com os filhos. Fica, eu digo assim, convive, né? De alguma forma ou outra, a cada 2, 3 anos, um ano, mas convive, né? Com os filhos até o fim. Esses cumpriram a missão e Deus recompensa. Mas, dizendo, voltando ao assunto para terminar, jamais pense em tirar a vida, porque ela é preciosa. E qualquer problema, que por mais que pareça difícil, horrível, que não vai passar, ela passa. Basta qualquer um de nós, desligar o vídeo aqui e parar para pensar. Quando éramos crianças, aconteceu muitas coisas. Passou? Não passou? Foi coisas horríveis, foi. Mas passou. Quando adolescente, a gente tem umas 4, 5 vidas, 6 vidas e uma vida só. Quando adolescente, outras coisas aconteceram. Amizades falsas, namoricos que a gente achava que ia ser a mulher da vida, o homem da vida, e não deu certo. E aí dá aquela tristeza, minha vida acabou, não sei o quê. Passou, não passou? Passou. Na fase adulta, a gente, primeiros empregos que a gente perde ou que a gente sai, a gente acha que não vai conseguir mais emprego, que não vai conseguir viver, que não vai conseguir. Passou. Agora também, qualquer problema que aconteça, naquele momento a gente fecha a nossa vista e a gente acha que não vai passar. Mas vai passar. Porque lembremos, Jesus deixou bem claro, Deus nunca dá um fardo maior do que a pessoa pode carregar. Um truque que nós usamos muito, nós da nossa doutrina, e gostamos de compartilhar com as pessoas, é assim. Se Deus permite que eu passe por isso, ou que essa tarefa, que essa coisa aí, essa nova função, desafiadora, que está me desafiando, Deus permitiu, é porque Ele sabe. Eu ainda não sei, você ainda não sabe, mas Deus sabe. Deus sabe o nosso futuro, o que vai acontecer lá pela frente. Que nós somos fortes, que nós temos condições de passar. E que nós vamos achar uma solução, se há um problema, nós vamos encontrar uma forma de realizar aquela tarefa, aquele trabalho. No começo é complicado, assim é para passar as dificuldades, mas é tudo para um crescimento. Se é trabalho, é crescimento profissional, que lá na frente, em outros lugares, vai nos ser muito, mas muito, muito útil. Mas se é problemas de ordem pessoal, emocional, é para nos bolilarmos, né? É para nós evoluirmos, nós crescermos como seres humanos, como pessoas, como marido, mulher, como homem, mulher. Então, sempre ter isso em mente, que vai passar. Então, jamais, agora a frase final mesmo, jamais ir embora antes da hora. Então, muito obrigado a todos que estiveram aqui, aqueles que vão posteriormente me dar essa caridade de ouvir, que na verdade é um desabafo para mim mesmo. Eu gravo e depois eu escuto, que é para mim mesmo. Mas gosto de compartilhar com os amigos, as amigas. Que Deus abençoe a todos nós. Que Deus esteja com nós em todos os lares. Proteja nosso trabalho. Proteja nossa casa, nossa família, nossos filhos. Continue, que muita gente não se apercebe.
continue nos revigorando, nos dando saúde, fortalecendo a nossa fé, cada dia mais. Pois estamos abrindo os olhos, estamos todos voltando de alguma forma, nem que seja engatinhando, né? Devagarinho, mas estamos voltando para os braços do nosso Pai maior, que é só amor, que é só bondade, que é justo, soberanamente bom, que é o Pai, que é Deus, e o nosso irmão, que está sempre nos esperando para nos dar um abraço, para cuidar de nós. E um dia nós vamos voltar e vamos ver esse irmão pessoalmente, que é Jesus. Esse irmão mais velho que nos protege. E nós nem nos apercebemos, mas nos protege sim. Abraço, fique com Deus. Era para só uma mensagem rápida, mas o bichinho fica falando, e depois fica bem quietinho. Que gasta tudo aqui. Abraço, fique com Deus, obrigado. Obrigado a tia Sandra por ter. Fátima, bem-vindo. Desculpa, agora está no finalzinho, que agora está quase na hora de começar a preparar para trabalhar. Obrigado por virem. Que Deus esteja sempre com vocês. E boa tarde, tia. Boa tarde, mãe. Boa tarde, Franci, Fátima. Fique com Deus. E volta lá no início do vídeo lá para olhar a mensagenzinha. Abraço.